E aí, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui. E ó, no último vídeo a gente fez ali uma comparação entre Guilherme de Sá e Bruno Falioni. Eu gostei do formato, então decidi manter esse formato aqui no canal, que é quem é melhor. Mas deixa eu explicar aqui antes que começa a gerar treta desde o início. A ideia desse quadro aqui não é eu bater o martelo e dizer com opinião, com base na opinião de todo mundo, quem é melhor, quem é pior, mas sim analisar algumas questões técnicas e no final, sobre essas questões técnicas, na minha opinião, eu vou falar quem que eu acho melhor ou quem se saiu melhor com base nessa avaliação. Então, lembrando, é minha opinião, obviamente com a experiência de professor de canto, com mais de 13 anos de professor, mas é a minha opinião, você pode ficar à vontade para dar a sua, mas só não enche o saco. Ó, eu anotei aqui para não me perder, na nossa avaliação a gente vai falar sobre timbre, expressão vocal, domínio da tessitura, conforto vocal e domínio das técnicas usadas no estilo. A gente vai falar sobre esses pontos aí e cada um deles eu vou colocando as pontuações. Então a partir de agora aparece aí o contador de pontuações para cada cantor e vamos destrinchar sobre esse assunto agora. Bom, se tratando de timbre, os dois tinham timbre obviamente qualificadíssimos para o estilo. Porém o André, ele parecia que tinha nascido ali com parece que o timbre dele já nasceu para aquele estilo ali. Parece que o timbre dele já foi construído ali desde o ventre da mãe dele para aquele estilo. O Edu, aparentemente, isso eu tô falando tipo ouvir, tá? Aparentemente o timbre do Edu parecia que ele tinha construído tecnicamente aquele timbre. Obviamente que os dois construíram tecnicamente aquele timbre porque ambos tinham a voz falada grave. Nenhum deles tinha uma voz fininha, aguda e cantava daquele jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas o Zezé de Camargo, ele falando tem a voz aguda e cantando tem a voz aguda. Já os dois tinham uma voz relativamente média grave, falando e cantando eles cantavam numa região bastante aguda. Por quê? Porque eles passeavam entre as configurações vocais, entre as técnicas de Power Mix Voice, Belting e também de voz de cabeça e falsete. Então eles usavam esses ajustes, usavam essas técnicas para conseguir alcançar aqueles algodão, aquelas notas lá. Então se tratando de timbre, para mim os dois ganham um pontinho aí, porque os dois tinham um timbre bem bonitão e encaixava bem naquele estilo ali, e eu não tenho preferência contra um ou outro, beleza? Bom, agora falando de expressão vocal. A voz do André, ela tinha um quê de mais comportada, mais com punch e agressividade na hora certa. Só que ela era uma voz assim mais lady, digamos assim. Ela sabia se comportar bem em altos momentos, então ela não tinha aquele excesso de agressividade na hora errada ou em momentos que não precisava. Já a do Edu, ela tinha mais punch. Ele usava um ajuste meio nasalizado, com um peso de oral também ali na ressonância, que isso fazia com que a voz dele tivesse mais corpo e ele também colocava um pouco mais de volume na hora que ia cantar. Então a voz dele tinha mais punch, significa que a voz dele tinha mais expressão. Você ouviu o André Matos cantando e você ouviu o Edu, você percebe que a voz do Edu é muito mais expressiva, mas não significa que isso é mais certo ou que ele é melhor tecnicamente falando por conta disso. Só uma avaliação de que sobre expressão vocal, eu acho que a voz do Edu é mais expressiva, então um pontinho pro Edu aí. Olha, se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa o seu like e se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos, porque isso aqui agora vai virar um quadro. Então você pode até deixar nos comentários aí quem que você quer que eu compare no próximo vídeo, tá bom? Agora falando de domínio da tessitura. Bom, os dois dominavam bem a tessitura, porque senão ninguém ia cantar as músicas que cantavam do Angra, que era altíssima pra caramba, ou das bandas que eles montaram, que eles participaram depois do Angra. Mas o André, ele tinha isso de forma mais na mão ali, sabe? Ele tinha a tessitura dele um pouco mais confortável, mais de fácil acesso, era algo que transparecia, e eu posso até chutar um erro aqui, dizer que tenho certeza que era muito mais confortável cantar o repertório do Angra pro André do que pro Edu. Eu chuto isso aqui. Então, na minha opinião, não que o Edu não conseguisse cantar, sofresse para cantar, mas a voz do André parecia muito mais confortável quando se tratava de dominar a tessitura ali, de dominar o alcance vocal do grave dele até o agudo. Então, para mim, o André ganha um pontinho nessa aí.
falando em domínio da tessitura, a gente não pode deixar de falar sobre o conforto. Conforto na hora que você vai cantar é indispensável. Eu não tô falando desse conforto da gente aqui, meros mortais que cantam uma vez na vida, outra na morte, mas sim conforto para quem faz turnê, para quem tá em estrada, para quem tá naquela vida louca de quem tá ali cantando show após show. O conforto é indispensável. E conforme as minhas análises aí, eu vi que o André, ele transparecia ter muito mais conforto na hora que ia cantar o seu repertório. Por quê? Porque ele era esperto. Ele tinha um ajuste vocal, ele usava a voz dele com um volume um pouco mais reduzido, ou seja, ele não tinha tanto punch. Ele deixava os punch, a porrada, aquela voz mais expressiva para os momentos certos da música. E isso fazia com que a voz dele soasse meio mista, com um volume bem pequeno, bem equilibrado, tanto é que ele cantava bem perto do microfone. E isso faz a voz ficar bem mais econômica, certo? Cantar com volume mais alto não significa que é mais errado, mas sim que você vai exigir mais energia da sua voz ali. E é o que o Edu fazia. O Edu colocava um pouco mais de punch, um pouco mais de pressão, e tendo um pouco mais de volume, isso fazia com que a voz dele cansasse mais rápido, digamos assim, ou exigisse mais do mecanismo da voz. Então, se tratando de conforto, eu dou um pontinho aí pro André, porque ele usava de forma estratégica a voz dele para conseguir cantar um show todinho, com voz tranquila, sem sofrer, sem nada, porque ele sabia dosar as horas onde ele ia dar um pouquinho mais da voz, um pouquinho menos, e ele compensava as expressividades, às vezes com drive, às vezes com um pouquinho mais de abertura. Ele sempre tinha essa postura aqui de sorrir, né, quando ele estava fazendo as notas agudas dele, porque justamente esse tipo de ajuste faz com que ele tenha essa compensação de um pouco mais de espaço de reverberação, uma crepitaçãozinha do drive faz a voz ficar expressiva, mas para ele o som tá leve, tá pequeno, tá bonitinho, ele não tá sofrendo com aquilo ali. Então, um pontinho a mais pro André aí, se tratando de conforto vocal. E o último tópico analisado aqui é o domínio das técnicas que eles usavam. Tipo, eles usavam belting, voz mista, né, que basicamente um compensa o outro ali, belting, voz mista, voz de cabeça, falsete, drive, extensões bastante agudas ali na região bem aguda da voz. Pro estilo e as técnicas que eles usavam, os dois, obviamente, dominavam isso, porque afinal de contas entraram pra banda, a banda só tinha monstros ali no background, né, então os caras tocavam pra caramba, e os caras que entravam como vocalistas, cantavam pra caramba também. Então, obviamente, tinha que dominar aquilo. Não era uma coisa de fazer de vez em quando ou fazer quando dava certo. Não, você tinha que fazer, tinha que pegar e botar a parada pra acontecer ao vivaço ali. Então, os dois levam ponto aqui nessa pra mim, porque os dois dominavam a técnica. Então, aqui no caso do Edu e do André, a gente não vê essa discrepância tão grande. A gente vê sim que o André, obviamente, era um vocalista mais experiente, um cara que sabia dominar mais o seu aparelho fonador, conseguia usar isso de forma estratégica, o que é primordial para quem canta, e quem canta em shows, quem faz show, quem faz turnê. Então, por causa desse pontinho a mais aí, o André levou o prêmio aqui dessa noite, levou o prêmio aqui desse vídeo, mas ó, como eu falei, essa aqui é a minha opinião, tá? Com base nesses requisitos que eu avaliei aqui, não significa que se a gente analisar por outros pontos, sempre o André vai ganhar e o Edu vai perder, ou que um canta mais, outro canta menos e é assim que é a vida. Não, é minha opinião. Espero que você saiba respeitar ela e coloque com respeito também a sua opinião aí nos comentários, porque eu gostaria de ler, gostaria de saber também. E aí, você gostou desse quadro? Você achou legal? Quer sugerir outros cantores para eu avaliar aqui, para eu fazer um comparativo? Quem é melhor e quem é pior, tá? Eu sei que esse tipo de vídeo aqui gera um burburinho, mas vamos aprender a se entreter sem ficar enchendo o saco dos outros na internet, porque afinal de contas esse vídeo aqui é de entretenimento, beleza? Então é isso, se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal também e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!